Olá pessoal, terceiro ano, tudo bem com vocês? Professor Vitor aqui falando, tá? Vim nesse vídeo, pessoal, corrigir então a atividade da lista 4, a quarta atividade de física que a gente teve aí para a turma do terceiro ano, terceira série, tá bom? Então acompanha comigo aqui a resolução, foi uma atividade um pouco mais complexa, né? Mas eu acredito que tenha sido bem proveitosa, tá? Vamos lá então, ó. Vamos falar sobre o campo elétrico. Então vamos lá. Duas cargas pontiformes Q1 é igual a 20 microcoulomb e 64 microcoulomb estão fixas no vácuo, com o K valendo 9 vezes 10 a nona, né, como a gente já sabe, respectivamente nos pontos A e B, conforme aqui na figura. Tá? Então, o campo elétrico resultante no ponto P tem intensidade de quanto? Ou seja, qual é o valor do campo elétrico aqui no ponto P? Tá bom? Então, a gente tem que imaginar primeiro o seguinte, olha. Então, observando aqui, né, ó, eu sei que são duas cargas positivas. Ele não colocou menos aqui, não tem menos aqui, não tem menos aqui, tá? Então, vamos representar qualitativamente, ou seja, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto P, devido a ambas as cargas, né? Então, a carga 1 aqui, ó, tá certo? Ela é positiva, então o campo dela é produzido apontando para fora dela. Então, eu vou vir aqui nessa linha, e aqui no ponto P ela aponta para onde? Para fora. Esse é a direção e o sentido do campo produzido pela carga 1. E agora pela carga 2? Vou colocar de verde aqui, ó. Então, ela também aponta para fora, mas a carga 2 está aqui, ó, à esquerda. Então, vou anotar aqui de verde, né? Aqui, ó, o campo produzido pela carga 2 está aqui. Vocês estão percebendo, então, que são campos elétricos com direções opostas, né? Então, o que eu vou ter que fazer para descobrir a intensidade do campo resultante aqui, ó? Eu vou ter que fazer um menos o outro. Só que primeiro eu tenho que descobrir qual deles é maior, né? Quem é maior, o E1 ou o E2? Tá certo? Vamos fazer aqui então, ó. Quem é o E1? É o K vezes o módulo da carga 1 dividido pela distância D1 ao quadrado, tá? O K nosso é 9 vezes 10 elevado a 9. A carga Q1, 20 microcoulomb, 20 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância D1. A distância D1, pessoal, é essa aqui, ó, né? D1. 20 centímetros é a distância da carga Q1 até o ponto P, tá? Só que eu preciso dela em metro, não é verdade? 0,2. A gente coloca aqui, ó, 0,2 ao quadrado. Vamos escrever o campo agora para a carga número 2, o campo que ela produz lá no ponto P. K, módulo de Q2, dividido pela distância D2 ao quadrado. Quem é a distância D2? É essa aqui, ó, do ponto P até a carga Q2, tá certo? Ele fala para a gente que tudo aqui vale 1 metro. Eu já tenho 20 centímetros, então aqui são 80 centímetros, tá? 80 centímetros ou 0,8 metro, tá certo? Então a gente tem condições suficientes de colocar aqui, ó, 9 vezes 10 a nona vezes 64 vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido por 0,8 ao quadrado, tá certo? Então vamos arrastar a tela para cima aqui, ó, para a gente continuar resolvendo. Olha só como que vai ficar então. A primeira aqui, ó, vai ficar exatamente assim. É 1. 9 vezes 20 é 180, tá? 10 a nona vezes 10 a menos 6 conserva a base e soma os expoentes. 10 elevado a 3. E aqui embaixo, ó, 0,2 ao quadrado é a mesma coisa que 0,04. Ou 4 vezes 10 a menos 2. Vamos usar a forma de notação científica para facilitar a nossa vida aqui, ó. Então, fazendo a conta aqui, ó, quanto que fica? 180 dividido por 4, tá? Exatamente 45. E aqui, ó, vezes 10 elevado a quanto? A 5, né? Ó, conservo a base, subtraio os expoentes. 3 menos 2 é 5, tá?
Newton por Coulomb, tá bom? Só que você vai perceber que as respostas lá, ó, elas estão escritas em quê? Em notação científica, né? Então vamos puxar aqui para o lado, ó. 3,0, 3,6, 4,5, tá bom? Vamos colocar esse número aqui também em notação científica para facilitar, ó. Então, ao invés de escrever 45 vezes 10 à quinta, o que eu vou fazer? Vou pegar a vírgula que está aqui e vou andar uma casa com ela para trás. Andei com ela para trás, somei 1 no meu número aqui, ó. Tá? Então, vamos reescrever aqui. 4,5 vezes 10 à sexta, tá bom? E agora o E2, completando o E2 aqui, ó. 9 vezes 64 é exatamente igual a 576 vezes 10 elevado a 3, pelos mesmos motivos do que eu fiz aqui em cima, né? E 0,8 ao quadrado é 0,64, ou 64 vezes 10 a menos 2. Né? Vamos usar essa segunda opção da notação científica aí, ó. 64 vezes 10 a menos 2. Isso aqui vai ser exatamente, pessoal, igual a quanto? Né? 9 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Tá legal? Agora eu preciso saber quem é maior, o E1 ou o E2? De cara aqui, ó, olhando para a notação, eu percebo que o E1 é maior, né? Então o campo elétrico resultante vai ser o E1 menos o E2. Tá legal? Então eu vou colocar, ó, 45 vezes 10 à quinta menos 9 vezes 10 à quinta. Isso é exatamente igual a 36 vezes 10 à quinta, Newton por Coulomb, ou em notação científica, 3,6 vezes 10 elevado a 6 Newton por Coulomb, tá certo? Então essa aqui, ó, é a nossa resposta, 3,6 vezes 10 elevado a 6. Né? Esse é um problema um pouco mais complexo, que envolve o quê? Duas cargas, né? O campo elétrico entre duas cargas. Então, sempre que envolver um campo elétrico entre duas cargas, você primeiro tem que saber o quê? A direção e o sentido. Para saber se a resultante vai ser soma ou subtração, o maior menos o menor. Tá legal? Então, nesse caso aí, a gente escreveu qualitativamente ali em cima, ó, qual era a direção, né? Em verde aqui, o do E2, da carga 2, e em azul, da carga 1. Tá? Por isso que no final eu fiz E1 menos E2. Professor, por que E1 menos E2 e não o contrário? Porque o E1 é maior, né? Então, se eu faço o maior menos o menor, o resultado, no final das contas, ele vai ser na direção de quem? Do maior. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Estão comigo, então? Vamos continuar aqui, ó, para a questão número 2, tá? Antes, vamos só marcar aqui qual é a alternativa, certo? Letra B de bola, 3,6 vezes 10 à sexta, tá bom? Então, vou arrastar aqui para a gente começar a resolver agora a número 2. Pessoal, continuando aqui, o número 2, tá? É um problema também um pouco mais avançado, mas que envolve coisas simples que vocês já aprenderam, como estudo de gráficos, né? Eu tenho que sempre perceber e observar bem gráfico, tá legal? Problemas que envolvam gráficos são muito importantes e são recorrentes em provas de vestibulares e por aí a mais, concursos, tá? É muito importante a gente saber analisar um gráfico. Acompanha comigo aqui então, ó. Ele fala assim: a intensidade do vetor campo elétrico gerado por uma carga Q, pontiforme, positiva e fixa, num ponto no vácuo, em função da distância D, em relação a ela, varia conforme o gráfico ao lado. Então, olha só, existe uma carga pontual Q, né, vamos representar aqui, ó, uma carga pontual Q. Tá? Ao redor dela aqui, ó, eu posso computar o campo elétrico, né? E em cada um desses pontos do espaço aqui, ó, tá? Eu posso calcular o valor do campo elétrico, e se eu calcular o valor do campo elétrico e colocar num gráfico, no eixo YX, né, eu vou observar justamente o comportamento aqui, ó, tá? Esse é um comportamento em formato de hipérbole, né? Por que é hipérbole? Porque ele nunca encosta aqui, ó, nos eixos, tá legal? É um tipo de curva que a gente tem, tá? Tudo bem. Então ele falou aqui, ó, que existe a função, o gráfico, ok. Aí ele pergunta pra gente, ó, a intensidade do vetor campo elétrico
no ponto situado a 6 metros da carga é quanto? Né? Ou seja, qual é o valor do campo elétrico quando eu estou aqui exatamente a 6 metros da carga, né? Por exemplo, aqui assim, ó, se essa aqui fosse uma distância de 6 metros, quanto que vale o campo aqui? Não é verdade? Essa é a pergunta que ele faz para a gente, tá? Então, para você calcular o campo elétrico nessa situação, você tem que recorrer à própria equação de quem? Do campo elétrico. É igual a K vezes módulo de Q dividido por D ao quadrado, tá? Mas e aí? O que eu vou fazer? Como é que a gente vai trabalhar com isso? Né? Eu não conheço o valor da carga, o K a gente conhece e a distância eu também conheço. Tá? Então, para eu conhecer o campo elétrico a 6 metros, eu preciso conhecer o valor de quem? Da carga. No enunciado não foi falado nada sobre isso, mas eu posso depender essa informação de onde? Do gráfico. Tá? Como calcular esse cara aqui, ó, o Q? Né? Se a gente fizer uma manipulação algébrica aqui, ó, eu vou passar o D para cá multiplicando e o K que está aqui dividindo. Tá? Então a carga Q ela vai ser exatamente igual ao campo elétrico vezes a distância ao quadrado dividido pelo K. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso antes saber o valor da carga para jogar aqui, para saber o campo a 6 metros. Né? Então observa comigo aqui, será que eu tenho informações suficientes para calcular o valor da carga aqui? Será que o gráfico me mostra um ponto onde eu consigo fazer isso? E felizmente ele mostra, né? Esse ponto aqui, ó. Né? Esse ponto tem coordenadas aqui, ó. Abscissa 2, ou seja, D2, quando o campo a 2 metros da carga tem intensidade 18 vezes 10 a quinta. Então eu conheço a distância, sei quanto vale o campo a essa distância e o K é a constante dada para a gente. Então vou fazer o quê? Primeiro calcular isso, o valor do Q, para depois voltar e calcular o campo elétrico a 6 metros da carga. Estão me entendendo? Tá? Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Primeiro passo, o campo elétrico a 2 metros da carga, 18 vezes 10 elevado a 5. Distância ao quadrado, distância, 2 metros, 2 ao quadrado. Vamos colocar 4 logo, né? Para facilitar aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. Tudo isso aqui dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Vamos facilitar a nossa vida aqui, ó. Vamos fazer uma simplificação. 9 com 18. 18 dividido por 9, 2. Né? Então fica 2 vezes 4, que é 8. Agora, 10 à quinta dividido por 10 à nona, conservo a base e subtrai os expoentes. 5 menos 9, menos 4. Né? Então, a carga envolvida nesse problema aí, ó, onde você está avaliando o campo ao redor dela, vale quanto? 8 vezes 10 a menos 4. Agora sim, eu tenho condição suficiente de calcular quanto vale o campo elétrico a 6 metros dessa carga de 8 vezes 10 a menos 4 coulomb. Tá? Então acompanha comigo aqui, ó. Vamos arrastar um pouquinho para baixo aqui. Observe, ó. Agora sim, campo, vou colocar aqui, ó, 6 metros para você lembrar. Tá? K vezes módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. 9 vezes 10 elevado a 9, vezes qual é o módulo da carga? 8 vezes 10 a menos 4, acabamos de calcular ali, dividido pela distância ao quadrado. Que distância que é? Que eu quero saber. Não é a distância de 6 metros? Né? Então aqui, ó. Então o campo elétrico vai valer quanto? 9 vezes 8, 72. 10 a nona vezes 10 a menos 4, eu conservo e somo os expoentes. 9 menos 4, 5. Tá? Tudo isso dividido por quanto? 6 ao quadrado, 36. Então agora ficou fácil, né, turma? Vamos simplificar. 72 e 36. 72 dividido por 36 é exatamente quanto? 2. Tá? Então a nossa resposta no fim aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb, tá bom? Então, com as informações que nós tiramos lá do gráfico, eu pude perceber exatamente isso, que a 6 metros da carga, o campo elétrico vale 2 vezes 10 elevado a 5. Então,
Então vamos voltar na nossa alternativa aqui, ó, que nós tínhamos no início, e marcar a resposta. Né? Resposta, então, a letra A. 2 vezes 10 elevado a 5. Tá bom? Tudo bem, então? Estão comigo, pessoal? Vamos continuar, então, agora. Vamos fazer a número 3. Então, turma, já limpei a nossa tela aqui, continuando na número 3. Né? Ela vai falar assim para a gente, ó. Duas partículas de carga Q1 igual a 4 vezes 10 a menos 5 coulomb e Q2, 1 vezes 10 a menos 5, estão alinhadas no eixo X, sendo a separação entre elas de 6 metros. Tá? Essa questão aqui, pessoal, teve muitos problemas, o pessoal aí achou muito difícil de fazer, então vamos fazer ela bem passo a passo aqui para você compreender. Né? Então vou colocar aqui, ó, essa é a minha carga Q1 e essa é a minha carga Q2. Tá? Existe uma distância entre elas de 6 metros. Tá legal? E aí ele orientou, né, de acordo com o eixo X. Então é como se você tivesse aqui, ó, um plano cartesiano, né, hipotético, tá legal? Onde aqui fosse exatamente o ponto 0, né, a origem, e lá você tem a carga 2, né, situada a 6 metros, ou seja, no ponto de abscissa igual a 6. Tá bom? Então ele colocou assim. Tá? Continuando aqui, ó. Sabendo que Q1 encontra-se na origem e considerando K a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona, determine a posição X entre as cargas onde o campo elétrico é nulo. Qual que é a condição, pessoal, para alguma coisa ser nula ou ser zero? Né? Se eu fizer uma subtração ou uma soma, essa soma ou subtração ela tem que ser quanto? Zero. Né? Então o que ele está me falando? Se o campo elétrico vai ser nulo, então vai existir um ponto aqui, ó, por exemplo. Existe um ponto P. Tá? Nesse ponto P, a gente sabe que o campo elétrico vale zero. Tá certo? Então, para ele ser zero, né, quando eu fizer o somatório de todos os campos elétricos lá no ponto P, ele tem que ser exatamente quanto? Zero. Ou se eu subtrair. Né? Então, a princípio, você tem que observar o aspecto qualitativo do campo elétrico. Tá? Então, vamos anotar aqui de azul, tá? De azul, a direção do campo elétrico produzido pela carga Q1. Então ela está aqui, positiva, né? O enunciado fala que ela é positiva. Então aqui no ponto P, ela aponta para fora. Ok, para fora da carga Q1. Né? Agora vamos marcar de verde a carga Q2, que também é positiva. Né? Para onde aponta o campo dela aqui, ó, no ponto P? Para fora da carga Q2. Então, exatamente assim, tá? Então aí você tem o campo produzido pela carga 1 e pela carga 2. Só que ele está falando para a gente que eu quero saber onde que ele é nulo, ou seja, aonde que o somatório desses campos vale zero. Então eu posso escrever o seguinte, ó, o E1 menos o E2 tem que ser numericamente igual a quanto? Zero. O que implica a gente dizer que eles são numericamente iguais. Né? Se eu passar o E2 para cá, ó, somando, ou trocando, um sinal trocado, tá certo? E1 igual a E2. Tá? A forma como você tem que resolver é essa. Eu tenho que escrever E1 e E2. Tá? Só que aí a gente tem algumas coisas antes. Por exemplo, eu vou calcular o E1. Tudo bem, professor, vamos calcular o E1. Eu tenho distância do E1? Eu tenho alguma distância escrita aí? Não tem. Na verdade, não tem. Ele não me fala nada, ele só me fala a distância entre Q1 e Q2. Isso não nos interessa. Se a gente estivesse falando de força elétrica, aí sim, aí interessaria. Mas como a gente não está falando de força, eu estou falando de campo, não me interessa essa distância toda. Mas, sim, me interessa a distância daqui até o ponto P, né? E da carga Q2 até o ponto P também. Tá certo? Então, que distância é essa aqui, ó, da carga Q1 até o ponto P? Eu não sei. Não sei, tá? Chamei de x, por exemplo, tá bom? Agora, quanto que vale essa distância aqui, ó? Essa distância. Ora, é a mesma coisa que nós fizemos lá na número 1. Eu tinha lá no número 1 que aqui era 1 metro, e eu tinha 20 centímetros, e o restante era quanto? Para 1 metro? 80 centímetros. E aqui? Tudo vale 6, e essa partezinha vale x. Então, quanto que vale essa parte aqui, ó, do ponto P até a carga Q2? É tudo menos o que a gente já tem, que é o x, tá certo? Então,
Agora sim, eu coloquei tudo em função da distância x. Então, quando eu calcular, quando eu colocar aqui as fórmulas do campo elétrico, qual vai ser a minha incógnita? O que eu vou ter que encontrar? Qual é a distância da carga Q1 até o ponto P? Ou seja, a quantos metros da origem estará a posição onde o campo elétrico é nulo, o resultante. Né? Então, calculando o E1 aqui, ó, K vezes módulo de Q1 dividido pela distância D1 ao quadrado. 9 vezes 10 a nona vezes Q1, 4 vezes 10 a menos 5, dividido pela distância 1. Quem é D1? Esse aqui, D1, tá? X ao quadrado. Vamos arrastar um pouquinho para o lado aqui, para a gente responder. Como vai ficar isso daqui então, ó? 9 vezes 4, 36. 10 a nona vezes 10 a menos 5, 10 a menos 4. Dividido por x ao quadrado. Não consigo fazer mais nada aqui. Deixo quieto. Né? O campo elétrico produzido pela carga 2. K vezes módulo de Q2 dividido pela distância D2 ao quadrado. Né? Vamos arrastar de novo aqui para o lado para você ver. Quem é a distância D2? É do ponto P até o Q2. Então, o 6 menos x, né, é o próprio D2. Tá legal? Então, trazendo para cá de novo, ó, como que vai ficar? 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga Q2. Carga Q2 vale 1 vezes 10 a menos 5. Tudo isso dividido por 6 menos x ao quadrado. Pessoal, aqui teve muita gente errando, tá? O 6 menos x é todo dentro do parênteses, é todo ele, tá? Então, vamos deixar ele quietinho aqui, ó. 9 vezes 1, 9. 10 a nona vezes 10 a menos 5, 10 a menos 4. Dividido por 6 menos x ao quadrado. Perfeito? Então, aqui, ó. Aonde que eu digo assim que está o pulo do gato agora? Né? O pulo do gato, como se diz, né, que não é nem um pulo do gato, que é simplesmente álgebra aqui, tá certo? É escrever que o E1 é igual ao E2, né, que foi a nossa conclusão. Então a física do problema morreu ali. Tá? Agora a gente está trabalhando só com matemática. Então o E1, 36 vezes 10 a menos 4, dividido por x ao quadrado, tem que ser numericamente igual a 9 vezes 10 a menos 4, dividido por 6 menos x ao quadrado. Tá certo? Professor do céu, o que eu vou fazer aqui agora? Não, agora nós temos uma expressão matemática onde você consegue simplificar muitas coisas. Por exemplo, 10 a menos 4 em cima com 10 a menos 4 em cima. Posso cortar. 36 e 9. 36 dividido por 9, 4. Perfeito? Então vamos reescrever essa expressão com as simplificações que nós fizemos. 4 sobre x ao quadrado é igual a 1, que foi o que restou aqui, dividido por 6 menos x ao quadrado. Tá? Normalmente, problemas desse tipo aqui, ó, você multiplicaria cruzado, né? Cruz credo, como o pessoal fala, né? Esse vezes esse, tá? E faria, né? Encontraria uma equação do segundo grau e tudo mais. Porém, aqui existe um truque, é fácil, a gente pode fazer isso com facilidade, porque os números que estão aqui, ó, todos eles têm raiz quadrada exata. Né? Se eu aplicar a raiz quadrada de um lado e do outro, olha o que a gente vai ter. Olha o que a gente vai ter. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio valor x. Isso aqui é numericamente igual a quanto? Raiz quadrada de 1 é ele mesmo. Raiz quadrada de 6 menos x ao quadrado é o que está dentro, né? 6 menos x. É muito mais fácil nesse problema aqui, ó, aplicar a raiz quadrada justamente por quê? Porque aqui nós temos todos os números, ou todas as letras aqui, todas elas elevadas ao quadrado, elas têm uma raiz quadrada exata. Não é? Então, logicamente, é muito mais fácil do que eu desenvolver uma equação do segundo grau e calcular o valor. Dá certo com a equação do segundo grau? Sempre dá certo. Mas esse jeito aqui vai ficar muito mais fácil para você. Né? Nessa situação. Então, agora eu posso multiplicar cruzado. Tá? Então, 2 vezes, vou colocar aqui do lado, 2 vezes 6 menos x, isso é igual a 1
vezes x, tá? Vamos arrastar um pouquinho mais para cá. Então, vamos fazer o chuveirinho aqui agora, né? Ó, 2 vezes 6 e 2 vezes x. 12 menos 2x é igual a x. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou passar o x para o lado de cá, trocando o sinal, né? E o 12 para o lado de lá, trocando o sinal também. Então, menos 2x menos x é igual a menos 12. Menos 3x é igual a menos 12. O que a gente faz agora? O menos 3 está multiplicando, passo dividindo. Menos 12 dividido por menos 3. Isso aqui é exatamente igual a 4. Tá? Mas o que o x representa para a gente? É uma distância, não é? Então eu tenho que colocar 4 metros. Tá? Então qual que é a resposta do problema? Vamos voltar lá no desenho. Né? Qual é a resposta da pergunta aqui? Ó? Determine a posição x entre as cargas onde o campo elétrico é nulo. Resposta, então. Né? Qual é a resposta? X está a 4 metros. Eu ia colocar da carga 1, né? Vamos falar assim, de Q1. Né? Ele está a 4 metros da carga Q1. Tá certo? E aí, professor, quanto que vale então a distância dele para a carga Q2? Tá? Dele para a carga Q2 vai valer quanto? 2 metros. Né? Porque não é o que está faltando. Se você fizer ali 6 menos 4, é exatamente igual a quanto? 2. Então ele está a 2 metros da carga Q2 e 4 metros da carga Q1. Tá? Esse talvez tenha sido o exercício mais complexo, mais complicado dessa lista aí, porém é porque a gente tem que raciocinar. Né? As palavras elas estão cheias de significado e nós temos que pegar o significado, tá? E traduzir ele numericamente, matematicamente, melhor, fisicamente. Tudo bem? Tudo bem? Estão acompanhando comigo aqui então? Tá? Vamos passar para o próximo aqui agora. Vamos aqui arrastar para cima, para a gente trocar então a questão que a gente está trabalhando. Ó. Questão número 4. Tá? Vamos ler junto aqui. Ó. Questão número 4 fala: a figura a seguir, essa aqui ao lado, mostra duas cargas pontuais Q1 e Q2. Elas estão fixas nas suas posições e há uma distância de 1 metro entre si. Então aqui, 1 metro de distância. No ponto P, que está a uma distância de meio metro da carga Q2, vamos anotar essa informação, 0,5 metros, o campo elétrico é nulo. Opa, importantíssimo. Está falando que o campo elétrico resultante equivale 0 no ponto P. Tá? Sendo Q2 igual a 1 vezes 10 a menos 6, o valor da carga Q1 em Coulomb é quanto? Tá? De novo, pessoal, novamente, nós temos que entender e primeiro pensar no aspecto qualitativo e depois no aspecto quantitativo dos números. Né? Vamos representar com a cor azul a carga Q2. Tá? A carga Q2 ela vai produzir um campo elétrico apontando para fora. Concordam comigo? Igual a seta que eu coloquei aqui, igual o vetor E2. Tá? Agora, eu te pergunto, vamos representar aqui, ó, carga Q1, né, com o verde. O campo elétrico seria nulo se eu tivesse um campo da carga 1 apontando para a direita? Né? Os dois apontando na mesma direção, o que eu faço com eles? Eu somo. Se eu somar, eu vou ter campo elétrico nulo? Não vou. Infelizmente não vou. Tá? E eu coloquei para cá, ó, por quê? Propositalmente. Porque se fosse apontando para fora aqui, ó, a carga seria o quê? Positiva. Mas não pode ser assim. Tá? Professor, pode ser assim, então, o campo elétrico produzido pela carga 1, vou colocar aqui 1, desculpa, 1, agora sim. Pode, porque quando eu tiver direções opostas, eu faço um menos o outro, não é? E aí eu consigo subtrair os dois. Então, olha só. Colocando assim, ó, por que eu posso colocar ele assim? Porque eu sei que isso aqui é o campo de uma carga negativa, né? Apontando para lá. Então, se eu fizer um menos o outro, tem condições de ser zero, sim. Tá certo? Então, o que eu posso já notar? Eu já percebo que as respostas que têm carga positiva, eu já vou o quê? Desconsiderar. Porque ela tem que obrigatoriamente ser o quê? Negativa. É uma das conclusões que nós tiramos aqui, ó. Né? Então, vamos escrever lá direitinho na posição para você ver. Ó.
Então, o campo aqui é carga negativa, tá bom? Então, eu vou poder escrever novamente, ó, E1 é igual a E2, pelo mesmo procedimento que nós fizemos na questão anterior, tá? Então, K vezes módulo da carga Q1, dividido por D1 ao quadrado, K vezes módulo da carga 2, dividido pela distância D2 ao quadrado, tá bom? Vamos arrastar um pouquinho para cá, ó, para a gente ter espaço para fazer. Então, vai ficar assim, ó. Vamos substituir, tá? Eu preciso colocar o valor de K aqui e aqui? Não preciso, né, pessoal? Porque ele é o mesmo, então vai influenciar? Não vai, tá? Então, olha só. Então, no lugar do Q1, eu vou deixar simplesmente Q1, tá? Quem é a distância D1? É a distância da carga 1 até o ponto P, tá? Então, essa distância aqui, ó, é o D1, que vale exatamente quanto? 1,5 m. Então, 1,5 ao quadrado, tá? Isso vai ser igual a quanto? A carga Q2, qual é o módulo dela? 1 vezes 10 a menos 6. Tudo isso aqui dividido por quanto? Pela distância D2. Quem que é o D2? É a própria distância, né, da carga 2 até o ponto P, tá certo? Então, 0,5 metro. Aí eu coloco ao quadrado. Então, eu já montei aqui o meu esquema, né? O que eu vou fazer aqui agora? Vou multiplicar cruzado, tá bom? Como que vai ficar então? Passo para cá. Q1 vezes 0,5 ao quadrado igual a 1 vezes 10 a menos 6 vezes 1,5 ao quadrado. Esse aqui está multiplicando, eu posso passá-lo dividindo. Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 6 vezes 1,5 ao quadrado, tudo isso dividido por 0,5 ao quadrado. Tá? Então quanto vai valer a carga Q1? Ora, vamos fazer aquela conta ali, ó. 1,5 ao quadrado, 2,25 dividido por 0,5 ao quadrado. Isso vai ser igual a 9. E 9 vezes 1, 9. 9 vezes 10 a menos 6 coulomb, tá? Na verdade aqui, ó, vamos corrigir, vamos colocar módulo da carga Q1, né? Aí sim, o módulo da carga Q1 vale isso, tá? Só que eu sei que ela é negativa, não é, turma? Então o que eu vou colocar aqui agora, ó? Quanto que vale o Q1 então? Opa, esquecemos. Menos 9 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tá? Então essa aí é a resposta final, tá certo? Então ficou claro para vocês o porquê que ela tem que ser negativa, tá? Ela deve ser negativa justamente por quê? Porque ela tem que, o campo dela tem que ser apontando para ela, para que ele seja nulo aqui no ponto P, tá bom? Tranquilo então? Então esse daí foi a questão número 4, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. E agora vamos para a última aqui, ó, que era mais um desafio mesmo para vocês, né? Esse aqui a gente tem que pensar um pouquinho. Então, olha só. Considere uma esfera de massa M e carga Q pendurada no teto sob a ação da gravidade do campo elétrico como indicado na figura ao lado. Essa aqui. Qual é o sinal da carga Q? Justifique sua resposta, né? Pessoal, isso aqui parece muito com um pêndulo, não parece? Tá? Só que esse pêndulo aqui está atraído por esse campo elétrico, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que imaginar é que tipo de carga está aqui desse lado, né? Que tipo de carga está desse lado aqui produzindo esse campo elétrico aí, campo elétrico E, né? Provavelmente vai ser uma carga o quê? Positiva, porque o campo elétrico da carga positiva sempre aponta para onde? Para fora dela, não é verdade? E não vai ser diferente aqui. Tá? Não vai ser diferente aqui. Então, aqui nessa região é positivo, né? E ele está indo para uma região negativa, tá certo? Então, essa carga aqui, ó, ela tem afinidade com esse lado aqui ou com esse, né? Na verdade, se ela fosse positiva, vamos colocar aqui, ó, se fosse positiva, ela iria para onde? Para a direita. Tá? E se ela for negativa,
Aí sim, ela acompanha o sentido ali, ó, ela vai para a esquerda, tá certo? Então qual que é a resposta no final das contas aqui, ó? Ela é negativa. Negativa, tá? E a justificativa? Pois ela se orienta, ou poderíamos pensar também, ela se atrai em favor da carga positiva. Tá, pessoal? Ela vai se orientar, ela quer ir em direção à carga positiva. Por isso que ela fica o quê? Atraída para aquele lado de lá. Tá bom? É mais uma questão conceitual que a gente tem que entender. Se eu tenho uma carga negativa aqui, tá legal? E um campo vindo daqui para cá, é porque aqui tem uma carga positiva. Então o que esse cara vai querer fazer? Vai querer ir em direção àquele lá. Já que ela não está fixa, já que ela está fixa, ela fica o quê? Pendurada ali, tentando, indo para lá. Não é verdade? Certo, pessoal? Então essa aí foi a resolução da lista número 4, né, da quarta atividade de física, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E no mais, eu estou à disposição, já sabe como me encontrar, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima.